Queria tirar a máquina, mas não. Já está aparecendo. Começar o nosso estudo da tarde de hoje. Nós vamos, nesse momento, fazer o estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, na sua segunda parte, que trata dos ensinos de Jesus. Então, esse é o nosso estudo de hoje. E nós já fizemos o primeiro capítulo, onde tratamos dos apóstolos, né? E hoje nós vamos para o segundo capítulo, hoje dia 11 de fevereiro de 2021, que tem por título As Bem-aventuranças, um trecho do Sermão do Monte. E quem vai fazer o estudo de hoje é a nossa irmã Denise Fernandes. Então vamos dar início ao estudo. Denise, a palavra está com você. Obrigada. Boa noite a todos. O estudo do livro Parábolas e Ensino de Jesus, começaremos, estamos na segunda parte dos ensinos. E nós vamos estudar um trecho do Sermão do Monte, tá? Ou Sermão da Montanha, como queiram. Então, eu gosto de utilizar o Novo Testamento da tradução do Haroldo Dutra Dias. Como ele fez essa tradução há pouco tempo e ele usou o original grego, né? E ele tem a preocupação de falar sobre as expressões idiomáticas, explicar como eram as situações, né? Como eram naquela época as posturas deles. Então a gente conhece um pouquinho mais da cultura dos hebreus à época de Jesus. Então vamos lá. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. E aqui, o Haroldo Dutra Dias coloca umas notinhas a respeito do assentar-se. Ele diz assim: assentar-se era a postura apropriada dos sábios hebreus quando desejavam transmitir ensinamentos aos seus discípulos. Então, toda vez que a gente ouve essa expressão dentro desse contexto
de Jesus, dos sermões, ou das conversas, ou das palestras, tudo do que ele fazia, dos ensinamentos dele, quando fala em assentar-se, já se sabe que era uma postura própria para ensinar algo definitivamente importante aos discípulos. E abrindo a sua boca. Abrindo sua boca é uma expressão idiomática semítica, utilizada para introduzir algum discurso formal, para indicar uma comunicação solene ou confidencial. Quando ele fala em pobre, aqui, bem-aventurados os pobres, ele quer dizer um mendicante, um pedinte, um oprimido. Expressa a situação de extrema penúria. Vocábulo derivado do verbo mendigar, ser ou tornar-se pobre. Outros também mais referidos aqui para ele. Bem-aventurados os aflitos. É uma forma literária, tá? Que utilizava naquela época. São os que estão aflitos, que lamentam a morte de alguém, que estão de luto, né? Enlutados. E o verbo evoca toda a gama de sentimentos que um doloroso evento ou fato desperta no ser humano, especialmente aquelas emoções decorrentes da morte de alguém próximo, razão pela qual é comumente utilizado para descrever o enlutado. Então, certas expressões eram próprias daquela cultura, né? Quando ele diz aqui, coração limpo, bem-aventurados os limpos de coração, o limpo é também uma forma literária que quer dizer purificado, é do verbo limpar, lavar, purificar. Então, tem três interpretações, vamos dizer assim, tá? De três verbos. Então, quando a gente encontra nos textos algumas colocações que parecem que não estão muito de acordo com o que Jesus falava à época, algumas coisas a gente tem que ter em mente de que certas palavras tinham certos significados de acordo com a cultura da época, né? De acordo com os homens da época, o que eles tinham de compreensão daquilo. Bom, também está em Lucas. As bem-aventuranças também está em Lucas. E levantando os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que chorais agora, porque rireis. Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem e quando vos excluírem, vos injuriarem e repelirem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e saltai de alegria, pois eis que é grande a vossa recompensa no céu, pois dessa forma os pais deles faziam aos profetas. Todavia, ai de vós os ricos, porque estáis recebendo a vossa consolação. Ai de vós os fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que estão rindo agora, porque estarei aflitos e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, pois dessa forma os pais deles faziam aos falsos profetas.
Então, cada evangelista tem uma forma, né, de escrever o seu texto, mas estão falando sobre o mesmo ato, né? A mesma conversa, falando sobre o mesmo evento que eles foram testemunhas. E ensinos que Jesus dava a eles. Aqui no livro de Karl Barth Schutel, quando ele começa falando das bem-aventuranças, que ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual era a finalidade dessas pregações de Jesus? Sabe-se que ele chamou os discípulos um canto mais reservado, um lugar da montanha mais reservado, né? Porque a multidão era muito grande. Mas ele falou não somente para os seus discípulos, né? Ele falou para a humanidade inteira, né? As bem-aventuranças dentro do Sermão da Montanha não são somente ensinamentos, são verdades, experiências íntimas da vida de Jesus. Não é para ser lida ou ouvida simplesmente. É para ser sentida e refletida num profundo estado de espiritualidade. Imagine chamar felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os injustiçados, felizes os que sofrem perseguição. Para o materialista e para os incrédulos é um masoquismo, né? A pessoa vai sofrer e vai ficar feliz com isso. Aparenta ser uma conversa assim, meio masoquista mesmo, né? Mesmo que a pessoa goste de sofrer, né? E muita gente fica preso à letra, né? E não vê a forma, não consegue enxergar, tanto que se diz assim: não é para a gente ler simplesmente por ler ou ouvir simplesmente por ouvir. É uma forma que a gente tem que estudar, porque está toda aí a verdade, né? Nessas pregações, nessas 8 regras, vamos dizer assim, básicas. Então, era chegado o momento de fazer o sermão aos 12, né? O qual abrangesse todos os seus ensinamentos, um esclarecimento formal de sua mensagem, e que os apóstolos deveriam saber de cor. Era algo, ele chamou atenção, tanto que ele se assentou e os reuniu para algo muito importante. Vamos lá, as 8 regras. Bem-aventurados os humildes de espírito. Deixa eu pegar minha cola aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Não é aquele que é pobre do ponto de vista material, né? Não é aquele que se deprecia, não é aquele que é covarde, não é aquele que esconde o seu talento. É aquele que reconhece que é carente na esfera do espírito, que não possui as riquezas e os dons espirituais. Aquele que depende de Deus. Então, ele está falando que da maioria de nós, né? Jesus não entende como homens desprovidos de inteligência, como a gente hoje em dia fala. Então, a gente tem que se reportar exatamente àquela época. Mas ele está falando dos humildes,
Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência compenetram-se em si mesmos, elevam-se de tal maneira que acabam por negar a divindade e persuadidos de que só eles bastam para governá-lo. A negação da divindade é muito mais fruto do orgulho do que da convicção. Isso poderia fazê-los descer do pedestal em que se encontram, né? Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que crê mais em si do que em Deus. Está em Kardec, 1984. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Chorar por si só não tem valor nenhum. Por isso, muitos choram sem consolação. Perdas egoísticas, né, ambições frustradas, lágrimas excessivas pelos entes que partiram. O choro com valor é aquele que evoca um arrependimento sincero. Aí a gente lembra de Nosso Lar, né? André Luiz, logo no início, no primeiro capítulo, se não me engano. Eu não tenho memória para isso, não. Mas ele, ao início, depois de passar aquele sofrimento todo no plano espiritual, quando foi que ele conseguiu ser ajudado pela espiritualidade amiga, que já estava ali há muito tempo? Quando ele chora sinceramente, quando ele faz a oração a Deus e realmente se arrepende. Aí ele consegue ver, né? Então, chorar nesse caso é ter saúde espiritual, os que choram. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão é força do espírito. Ser manso não significa ser um covarde servil, mas um crente na bondade de Deus e na benignidade do universo. Mesmo quando a alma vive imersa no sofrimento e não vê a razão para isso. Então, quando a gente crê que Deus é bom, que Deus é justo e que a gente está sofrendo, mas existe uma razão para isso, né? É quando a gente deixa que a lógica, né, o pensamento lógico, consiga fazer com que você compreenda as coisas, porque você não adianta você acreditar por acreditar, né? Você precisa compreender. Então não é porque é, pronto, acabou. Você precisa compreender. Compreender por que você sofre. E quando a gente fala em sofrer, né, em sofrimento, a gente pensa logo na dor, né? A mansidão é uma atitude interna de quem é pobre de espírito e de quem chora. É o ponto de vista que a pessoa faz de si mesma, que se expressa da forma com que o cristão vê os outros. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, ou porque serão saciados. Bom, ele diz aqui que os que se revoltam contra a injustiça não são bem-aventurados, né? Bem-aventurados são aqueles que são calmos, que são mansos, são resignados. Mas não é de ser apático, ficar parado, não. É apenas conseguir compreender porque sofre,
ter o olhar de entendimento e não o olhar de revolta. A verdadeira justiça é não deixar desculpa. Aqui a gente tem que valorizar, Caio Barçuta, né, nesse estudo, ele valoriza as atitudes dos homens que procuram implantar aqui no planeta a verdadeira justiça e não abandonar na mão de Deus. O Senhor que vai resolver. Nós temos que ser justos. Sendo justos uns com os outros, nós também teremos justiça a nosso favor, né? E não esperar que Deus faça a justiça. E aí já é mais preguiça, falta de compromisso, né? A pessoa ser indiferente. Bom, a gente pode lembrar de Mahatma Gandhi, né? Que ele lutou pacificamente pela justiça entre os homens. Então, muitas pessoas, como Gandhi, têm fome e sede de justiça, né? E lutam por elas dentro dos seus lares, no trabalho, na rua, procurando, dentro da lei do amor e da sabedoria, eliminar essas desigualdades e os sofrimentos dos outros. Então, é aquele que vê o outro como irmão, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é ter compaixão da dor alheia, né? Então, no planeta que estamos, sabemos que esse nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Então, falar em dor não é assim algo que seja uma raridade, né? Aqui, o planeta, normalmente você vai fazer o quê? Vai sofrer, né? Vai sentir dor. Mas dor não é só dor física, porque as pessoas têm o hábito de só focar na dor física. Isso está muito preso às coisas materiais. Tem as dores morais. Então, ser misericordioso é, acima de tudo, suportarmos os defeitos daqueles que nos rodeiam, de não guardarmos qualquer ressentimento, não alimentarmos desejos de vingança e estarmos sempre dispostos a servir, mesmo sabendo que a gente não vai ter nada em troca e que a gente vai ter que suportar a ingratidão alheia. Então, para exercermos a misericórdia, não basta somente ter compaixão pela dor do próximo. É necessário, acima de tudo, fazer algo concreto que minimize essa dor, né? A dor do irmão. Kardec nos fala no Evangelho que a misericórdia é o complemento da brandura, porque, porquanto aquele que não for misericordioso não pode ser brando nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e perdão das ofensas. Bem-aventurados aqueles que têm limpos o coração, então, que têm puros o coração, porque eles verão a Deus. Um coração puro é um coração sensível. Assim como é necessário ter os olhos sãos do corpo, os olhos do corpo sãos, para ver a luz natural. Mas a gente não pode ver Deus com os olhos do corpo, né? A gente só vai poder ver a Deus se a gente puder percebê-lo. Então, nós temos que ter puro o coração.
Ter o coração puro é não dar abrigo às paixões inferiores, como o ódio, a inveja, o orgulho, a maledicência, o egoísmo, né? Porque essas paixões inferiores turvam a visão espiritual. E Kardec diz que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas está nos pensamentos. Porquanto aqueles que têm puro coração nem sequer nem pensam no mal, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nesta bem-aventurança, Jesus refere-se aos idealistas que ousaram enfrentar as limitações e os preconceitos da época. E a gente recorrendo à história, a gente pode ver que teve milhares de cristãos que fizeram isso, né? Que tiveram a coragem de proclamar a fé e foram conduzidos aos circos romanos, né? Os outros homens contestaram dogmas absurdos da igreja e foram condenados à morte. A gente conhece alguns bem tem os mais conhecidos, né? Não houveram só um ou dois, mas a gente só lembra de alguns na história. Aqui ele fala sobre Giordano Bruno e John Hus, que foi uma das... É John Hus, né? Geralmente essas pessoas são atacadas, caluniadas, encarceradas e até mortas por defenderem suas opiniões e ponto de vista, mas ficaram sempre na história como precursoras de novas ideias que contribuíram para reformular a ciência, a religião, as artes, a sociedade em geral. O verdadeiro reformador jamais recorre à violência e à agressividade para impor suas ideias. Sempre dispõe tudo com bondade, né? E com a paz. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, né? Tem sido perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem tudo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim, perseguiram aos profetas que existiam antes de vós. Então, há um trecho no livro de Paulo Alves Godoy, essa pesquisa aqui que me auxiliou a fazer esse estudo. Então, os 4 sermões de Jesus. Está contigo, né, Rose? O livro está aí contigo, né? Eu procurei para poder conferir, mas eu acho que você... Eu tenho o meu. Está contigo, isso. Ele diz assim, esse livro resume muito bem o significado desta bem-aventurança. Bem-aventurados são aqueles que sofreram para elevar bem alto o nome de Jesus Cristo, os que tudo fizeram para que a doutrina cristã se implantasse na face da terra. Mais vale ser odiado do que odiar, ser ofendido que ofender, ser perseguido que perseguir. Quanto mais rude e dolorosos os golpes recebidos, maior será a recompensa no céu. Exemplifiquemos, então, sendo bons e caridosos para com todos os nossos irmãos. Sejamos simples e resignados. O Mestre oferece flores celestiais
para todos aqueles que perseverarem até o fim, seguindo os seus ensinamentos. Aqui no livro de Cairbá, ele continua assim: no mundo há alegrias, porém mais existem dores e tristezas. Jó dizia que o homem vive pouco tempo na terra e a sua vida é cheia de tribulações. Breve vivens tempore, repletur multis miseris. A vida é cheia de tribulações. A Escritura chama a terra em um vale de lágrimas, né? E compara a vida do homem à do operário, que apenas à noite come o seu pão banhado de suor. Sentimos-nos neste mundo vergados ao peso da dor. Hoje, amanhã ou depois, ela não deixa de visitar-nos. O peso dos infortúnios acompanha a humanidade em todos os séculos. O homem vem ao mundo com um grito. Um gemido de dor é o seu último suspiro. Do berço ao túmulo, a estrada da vida está semeada de espinhos e banhada de lágrimas. Quantas ilusões, quantas amarguras, quantas dores passamos neste mundo. A dor é uma lei semelhante à da morte. Penetra no tulgúrio do pobre como no palácio do rico. Neste mundo ainda atrasado, onde viemos progredir, a dor parece ser a sentinela avançada a nos despertar para a perfeição. Então, Cairbá aqui fala bastante sobre a dor. E a gente precisa saber o que é a dor. É mesmo? Como compreendemos? Até que horário vai, Rose? Eu já esqueci. Até 7h20. Tá ok. Ainda tem mais 30 minutos. 35 minutos. O que é a dor? Existe somente a dor física? Por que não incluímos a dor em nosso repertório de possibilidades? Quem a cria? Deus ou o próprio homem? Carrega-la em si alguma função positiva? Então vamos pensar a dor. Quando a gente já tinha falado antes, falamos anteriormente, quando a dor relacionada ao corpo é um sofrimento físico desagradável, né? Penoso, causado por uma disfunção orgânica, por exemplo. Mas existe também a dor moral, cuja sensação, igualmente desagradável ou penosa, de padecimento e mágoa, de pesar e amargura, ocorre no íntimo do indivíduo. Então, a dor física e a dor moral. Há de se considerar que a grande maioria das pessoas ainda não se conscientizou do sentido metafísico da vida no planeta. Eu tirei uns trechos de um artigo. Deixa eu dizer que a gente tem que falar. Silvia Helena Visnadi Pecenda, tá? Ela faz, nesse artigo, ela faz um estudo muito bom sobre a dor, que nos auxiliou bastante no estudo desse capítulo. Porque muitas pessoas sequer compreendem a dor, mas sequer compreendem com a devida profundidade e extensão os múltiplos aspectos e ocorrências que dizem respeito à própria realidade. Busco assim, com sofreguidão, as alegrias, o prazer físico e material, bem como a satisfação imediata,
né? Porque somos imediatistas dos nossos anseios. Obviamente que considero uma bênção a ausência de problemas, pois enquanto tudo transcorrer da maneira como desejam, por que se preocuparem com assuntos que fogem ao seu entendimento? Ou se comprometerem com o amadurecimento pessoal? Devido ao fato que a dor não fazer parte do repertório de possibilidades, e porque também as pessoas não estão predispostas a reflexões mais sérias e profundas quanto à sua natureza transcendental, o que acontece com essas pessoas? Nós, conosco. Quando a gente se depara com essas aflições mais intensas, esses sofrimentos mais pungentes, normalmente a gente se desespera, se desanima, se revolta, né? Ou então entra em depressão. Muitas das vezes. Agora, a dor física ou a dor moral tem alguma função positiva? Então, vamos começar por Allan Kardec. Deixa eu falar, esse aqui é da Gênesis. Deixa eu tirar isso daqui. Vou dizer aqui. A Gênesis, o capítulo 3, e os itens 5 e 6, tá? Aqui o meu, no capítulo 3 é o bem e o mal. O meu é na página 97 e 98. A minha Gênesis é essa aqui, ó. Capítulo 3, o bem e o mal. Vamos lá. Devendo o homem progredir, diz Kardec, os males aos quais está exposto são estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades, físicas e morais. Iniciando da pesquisa dos meios para deles subtrair-se. Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à procura dos meios. Seu espírito se entorpeceria na inatividade e não inventaria nada e não descobriria nada. A dor é o aguilhão que impele o homem para a frente, no caminho do progresso. Então, dessas palavras de Kardec, podemos afirmar que aquilo que mais incomoda uma pessoa é o que pode lhe prestar maiores benefícios, porque a impele a outras descobertas e às mudanças. E bem sabemos que se não formos incomodados, a tendência é da gente se acomodar. Por isso que a dor, em suas diversas fases, num primeiro momento, nos faz voltar para dentro de nós mesmos, para somente depois nos predispor à superação do desconforto. Assim, uma das funções da inteligência é se ocupar daquilo que não está indo bem em nossa vida e encontrar alguma alternativa ou solução para a dor que daí decorre. Quando estamos, por exemplo, com um problema mais contundente, não é ele que monopoliza os nossos pensamentos, os nossos sentimentos? Daí, as palavras do Espírito André Luiz. Dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. André Luiz fala isso no livro Nosso Lar. A gente já estudou, capítulo 6, se não me engano. Capítulo 6. Precioso aviso. Então, exatamente naquela época, ele está falando dos sofrimentos morais.
E Clarencio está conversando com ele, né? É aquela época, aquela hora que Clarencio conversa com ele, que ele estava chorando, se lamentando, mas depois da conversa de Clarencio, ele se acalma. Nesse ínterim, secar-lhe o pranto e, chamado a brios pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. E Clarencio fala para ele: não disputava você na carne as vantagens naturais das boas situações? Aqui o programa não é diferente, apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? Clarencio explica a André Luiz. As almas débeis ante o serviço deitam-se para se queixar aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. É o que André Luiz, no Nosso Lar, fala sobre a dor. Continuando com seu raciocínio, Kardec pondera sobre outro aspecto funcional da dor. Mas os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm de seu orgulho, de seu egoísmo, de sua ambição, de sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria que não têm por objetivo senão o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. Sua rota está traçada pela sua consciência e a lei divina está gravada no seu coração. E mais adiante ele fala assim: se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que evitaria os mais pungentes males e que viveria feliz sobre a terra. Se não o faz, é em virtude do seu livre-arbítrio e disso sofre as consequências. Viver com prazer é desejo de todo mundo, né? E ninguém procura em sã consciência a dor. Nem para si mesmo, nem para os seus amados, para sua família, né? Mas buscar a felicidade de maneira equivocada pode provocar a dor. É considerável o número de pessoas que criam para si complicados e pesados compromissos, justamente por não considerarem que o aparente prazer de hoje pode se transformar mais tarde numa dor bastante extensa, né? Uma dor prolongada. Ainda falando sobre a dor, continuemos. Mas que a literatura espírita, né? É uma literatura que nos traz tanto consolo, né? A gente aprende que a lei de causa e efeito diz respeito à contabilidade que o próprio indivíduo gera para si. São os créditos e os nossos débitos acumulados, né? Acumulado, mas não é só em uma existência, não. É no decorrer de toda a existência evolutiva.
logicamente através de sucessivas reencarnações. Então, a dor que alguém esteja vivenciando é, de fato, sua escolha, né? É sua própria criação. Porque em alguns momentos da atual existência ou das existências anteriores, a gente fez escolhas e opções que nos mantinham distante das leis divinas. E, por causa disso, esse distanciamento é que é o responsável pelas nossas dores. Porque as leis divinas são a sustentação e a harmonia do universo, certo? Né? Do universo físico, do universo moral, de cada um. E nesse distanciamento é que a gente acaba provocando essas dores. Agora, no ação e reação, continuamos com André Luiz. Ele enfatiza, numa ação e reação, é no capítulo... Deixa eu olhar aqui para não falar bobagem. No capítulo 7, na página 100, no meu. Meu ação e reação é esse aqui. Tá? Página 100. No capítulo 7, conversação preciosa. É uma conversa entre Sânzio, que é o espírito protetor, e Hilário, né? Hilário. André Luiz, Hilário e o Sânzio. Ele diz assim: nossas manifestações contrárias à lei divina, que é invariavelmente o bem de todos, são corrigidas em qualquer parte. Há, por isso, então, expiações no céu e na terra. Então, quando a gente pensa que só a terra que é o local da gente sofrer, expiar os nossos desvios, sabemos também que na parte espiritual a gente também sente alguma dor, né? O Senhor transforma o veneno de nossos erros, continua André Luiz, em remédio salutar para o resgate de nossas culpas. E mais à frente ele diz assim: aprender a sofrer com humildade, aprende a sofrer com humildade, para que a tua dor não seja simplesmente um orgulho ferido. E ainda no ação e reação, eu li uma parte interessante aqui, que esse não é citado pela Silvia, não. Ainda o Hilário, Hilário, André Luiz e o Sânzio, benfeitor, um instrutor. Ele diz assim: a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Sob o ferro, o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente, para desenvolver os próprios órgãos, sofrem a dor evolução. Né? A dor evolução que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Essa dor evolução, sem ela, a gente não progrediria. Em nosso estudo, porém,
analisamos a dor e expiação, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição, para regenerá-la perante a justiça. É muito diferente. Então, ele diz que nos é dado essas dores, mas no intuito de nos auxiliar. Então, tem a dor, Só um evolução, instantinho, Denise. Oi, a dor e Denise. expiação. Oi. Nossa, que interessante isso, né? Não tinha pensado nesse caso, da dor de dentro para fora e a dor de fora para De dentro. fora para dentro. Muito interessante. Muito. Você está pegando aí. Agora você está querendo convencer a gente que a dor é boa, né? Me deram a palavra. Você está querendo convencer a gente. Está conseguindo, está conseguindo. Vamos lá. Muito bom isso. Muito legal, né? Eu não li direto, não. Eu só leio assim, alguns pedaços onde eu vou pesquisar algo de interesse. Normalmente, assim, normalmente eu não consigo ler o livro inteiro. Só quando a gente senta para estudar. Então, ainda tenho muito que estudar, né? Então, ele diz que isso é muito diferente, né? E o Hilário exclama assim, curioso, não havia pensado ainda em semelhantes conceitos, e nem nós, né? Dor, evolução, dor, expiação. Aí o Druso, que era o instrutor, ele diz assim, e ainda tem a dor auxílio, né? Aí ficou todo mundo espantado. Como assim? Ele explica. Em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, nossa alma adquire compromissos vultuosos nesse ou naquele sentido. Habitualmente, logramos vantagens em determinados setores da experiência, perdendo em outros. Às vezes, interessamos-nos vivamente pela sublimação do próximo, convidando a melhoria de nós mesmos. É assim que, pela intercessão de amigos devotados, a nossa felicidade, presta atenção, e a nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitar-nos a queda no abismo da criminalidade, seja, mais frequentemente, para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte. Dor auxílio. O infarte, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio. Ele fala por vezes, ele não falou sempre, né? Dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se por meio de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Ligou? Fala aí. Fala. Qual é esse capítulo mesmo, hein? É o capítulo 19. No meu é página 273. Ação e reação, né? É, sanções e auxílio. Show, show. Então, eu vou terminar aqui. Aí ele diz assim, Druso, no entanto, a essa altura, foi chamado a outras linhas de ação, deixando-nos entregue aos nossos pensamentos. Olha só quantas reflexões depois dessa conversa com esse amigo espiritual. Continuando aqui.
Todas as infelicidades são consequências de anteriores condutas equivocadas. E todos nós imploramos a ausência da dor. A gente não quer, né? Mas o seu objetivo não é nos punir, e sim disciplinar-nos. Porque ela é autocorreção que trabalha em prol do nosso equilíbrio íntimo. Nem que tenha de ser através da dor, a harmonia vigente do universo jamais cessa de atrair os indivíduos para si, a todos possibilitando repetidas oportunidades de reavaliação, de tomada de consciência e de um diferente recomeço. Então, olha a dor, auxílio que veio ao nosso, agora que a gente está passando, né? Através de um vírus, através de uma doença. Para tudo. Reflita, pense, examine-se, conheça-se, conheça o outro, dê valor ao outro, né? Auxilie, ajude. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, dizem que Leon Denis está no capítulo 26, a dor. A gente conhece bastante essa passagem, essa parte do livro de Leon Denis, né? Porque na página 531 é extenso, porque o livro fala exatamente sobre isso, né? Problema do ser, do destino e da dor. E tem o capítulo, a dor. Mas o Leon Denis assim, fala de uma forma poética, né? Ele desenvolve o assunto assim. Mas eu vou falar aqui só um pedacinho, porque esse é um capítulo inteiro sobre a dor. São muitas e muitas páginas, então não daria para a gente falar sobre tudo, e eu também só leio assim, uns pedacinhos. Para eu juntar tudo, eu vou ter que ler tudo de uma vez só, mas vamos lá, um pedacinho. Por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si e, ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, única, duradoura. É, pois, realmente pelo amor que nos tem, que Deus envia o sofrimento. Fere-nos, corrige-nos como a mãe corrige o filho, para educá-lo e melhorá-lo. Trabalha incessantemente para tornar dóceis, para purificar e embelezar nossas almas, porque elas não podem ser verdadeiras, completamente felizes, senão na medida correspondente às suas perfeições. Para isso, pôs Deus nesta terra de aprendizagem, ao lado das alegrias raras e fugitivas, dores frequentes e prolongadas, para nos fazer sentir que o nosso mundo é um lugar de passagem e não o ponto de chegada. Gozos e sofrimentos, prazeres e dores, tudo isso Deus distribuiu na existência como um grande artista que na tela combina a sombra e a luz para produzir uma obra-prima. Não é muito poético? O Denis é maravilhoso. Então, Deus é um grande artista. Branda, né? Denise? E a dor fica branda. Isso. Aí a gente fala sobre dor. Mas normalmente a gente se liga à dor física.
Ao falarem essas palavras, muitos daqueles que rápido e superficialmente tomam contato com os postulados do Espiritismo podem acreditar que o Espiritismo cultua a dor, né? E o sofrimento como forma de se encontrar a felicidade. Entretanto, a doutrina espírita, primeiramente, dilata nossa compreensão a respeito de Deus. Não é ele um ser punitivo e vingativo, mas uma inteligência que, com supremacia, se fez causa primeira de todas as coisas. Em virtude da ótica espírita ser essencialmente otimista, o pessoal diz que a gente é masoquista, não é? A doutrina espírita é otimista. A dor e os obstáculos deixam com efeito de serem interpretados como castigo, para assumirem o papel de instrumentos de aprimoramento também necessários ao processo de evolução. Assim, a existência ganha um sentido muito mais transcendente e dinâmico, porque ensina que todas as criaturas foram criadas com um destino marcado, a perfeição, a angelitude. É esse o objetivo de Deus para nós, né? O erro, desse modo, passa a ser compreendido como um desvio, não é um erro, é um desvio, que pode ser refeito a qualquer instante. E se o indivíduo optar pela reparação de seus equívocos de livre e espontânea vontade, porque a sabedoria divina precisará fazer uso de um mecanismo doloroso que terá por objetivo, pura e simplesmente, acordar-lhe a consciência. Então, se a gente se colocar de boa vontade, né, para resolver essas coisas, Deus não vai precisar castigar, forçar as coisas, né? É apenas uma mudança de ponto de vista, não é mesmo? Perante a dor. Nossas dores podem ser analisadas como fonte de aprendizagem ou cárcere de lamentação. Elas surgem para que possamos perceber o que precisamos melhorar ou reformular interiormente. Dificuldades e conflitos são materializações de atos e atitudes íntimas que precisam ser reavaliados. Portanto, não tomemos postura de vítima perante as dores. Antes, busquemos em nós mesmos, as causas que as motivaram. Quem vive se justificando diante do sofrimento e não quer se renovar. E quem se acomoda transforma as dificuldades em conflito, fazendo da existência um tormento, né? Um verdadeiro tormento. Talvez a falta de flexibilidade seja a causa primária de muitos dos nossos desajustes. Vamos lá. A vítima não quer ver a realidade, o equívoco e os limites humanos. Simplesmente veste o manto de infelicidade e culpa o mundo todo que a rodeia. Perante a dor. Vamos ver o que a gente faz, né? Criaturas, pensando assim, criaturas flexíveis, abertas, utilizam-se de atitudes experimentais, jamais definitivas. Fazem novas leituras do mundo, né? Olha, com a visão diferente, e reavaliam ideias e ideais, sempre que surjam novos fatos ou acontecimentos. Então, toda vez que acontecem novos fatos, novos acontecimentos, a doutrina espírita nos ensina a olhar por outras óticas. Não é mesmo? Porque nós temos o hábito de julgar, nós não temos o hábito de observar. Não é mesmo? Eis a regra de ouro diante da dor. Jamais se imobilizar no tempo e nunca fechar as cortinas da janela da alma,
pois isso leva a uma vida de ilusões e vazia de experiências. Se a gente buscar se olhar como injustiçado, como pobrezinho, como infeliz, a gente vai viver uma vida vazia de ilusões, vazia de experiência, né? Uma vida de ilusões. A gente não vai encarar a verdade de frente. Então, em todos esses fatos que ocorrem, que a gente percebe, que a gente discute, conversa e tal, durante a nossa experiência nesse planeta, a gente tem que olhar com os olhos de realidade, né? A gente tem que, tipo assim, não é se convencer, mas você tem que estar firme, resoluto, de que se você está sofrendo, se a dor passou por você, primeiro, alguma coisa você fez, que Deus não é injusto, né? É soberanamente justo e bom. Porque a vontade de Deus, nada nos apresenta que não seja educativo e fecundo para o nosso crescimento e renovação interior. Vamos examinar cuidadosamente as nossas aflições, porque nessas nossas aflições, estão contidos os avisos e lembretes de que necessitamos para harmonizar a nossa existência. Eu adorei esse estudo, esse artigo, né? Deixa eu colocar em ordem aqui. Vou mostrar a vocês um artigo. Esse artigo muito bom. Denise, esse artigo é o que mesmo? Me refresca aí a memória. Você falou, mas eu não peguei. É um artigo de uma estudante chamada, é do site A Luz do Espiritismo, Silvia Helena Visnadi Pecenda. E ela, porque eu achei muito interessante, porque ela pega ali as bases, né? E vai trazendo toda a literatura Achei ótimo. reforçar a gente. Então, E nisso, fala com a Rose, vai fazer uma palestra sobre a dor. Olha aí, já tem o material olha pronto só, aí. a gente está sanador. Na semana que vem, a gente vai passar para outra parte, que vai falar sobre sobre a esperança. Ah, bom, bom. Porque a gente não pode afligir o companheiro, né? Isso é falta de caridade, né? A gente fala sobre as dificuldades, mas a gente também dá o consolo. Não é mesmo, Deína? E Eloá ficou quietinha. Tem nada para dizer, não, Eloá? Aí a gente fica analisando na nossa vida. Me deliciando com o estudo, anotando o que eu podia rapidinho e... Não, depois eu passo tudo, posso mandar Passa, né? o texto também. É uma Muito bom, muito bom. Mas daí eu fico pegando umas coisas aqui que eu tenho proveito depois, né? Agora, esse Ação e Reação, amei. eu estou doida para chegar para estudar ele todo. Tem que estudar. Ele, é maravilhoso. Página por página. Nós fizemos estudo lá na casa. É? Ai, também, né? Eu não aproveitei muito tempo que eu tive no céu aí, não. Até 20 anos. Todos eles, né? Eu fui muito preguiçosa, estudei muito pouco. Nós fizemos o ano inteiro de Manuel Filomeno, com esse livro, e sempre faz, né? Mas Oi? é muito bom. Alguém me chamou? Eu falei. Aninha. Deixa eu pensar Você aqui. deixou a gente reflexiva, né? Parar para pensar. A dor física, a dor moral, muito profundo, né? Muito bom estudo, tá vendo só? Gostei muito. Olha só.
uma partezinha das bem-aventuranças, né? Só um trechinho do Sermão do Monte já deu para isso tudo. Gente, vamos encerrar por aqui? Aí, Denise, semana que vem a gente vai estudar o final. Eu fui lá pegar o meu livro, que eu tenho esse livro. Bom, pega para acompanhar. Tá bom? Gente, Aí, muito contente, muito grata por essa oportunidade de estudar. Fala, Aninha. Não, meu amor. Eu gravei. Ainda está pensando, eu sei. Anotei ali tudo, igual a Eloá. Eu também anoto tudo. Vou registrando. Vamos dar um tempinho, né? Um pouquinho menos de 10 minutos. Não, é 35. É 40, né? Que a Marinéia vai falar.